Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que fez meu mundo girar. Mãos que comandavam impérios tecnológicos agora tremiam ao tocar minha nuca, puxando-me para mais perto, como se tivesse medo que eu escapasse como fumaça entre seus dedos. Eu, Lucas Viana, o homem que nunca implorou por nada na vida, me encontrava silenciosamente suplicando por cada segundo deste beijo. Rafael! Sussurrei contra seus lábios, o nome escapando como uma prece involuntária. Ele se afastou apenas o suficiente para que nossos olhares se encontrassem. Aqueles olhos tão jovens e ainda assim tão antigos em sua sabedoria pareciam enxergar cada parte quebrada de mim que eu havia passado décadas escondendo do mundo. Pare de pensar tanto, ele murmurou, seus dedos traçando meu rosto como se memorizasse cada linha de expressão, cada marca que meus 47 anos haviam deixado em mim. Apenas sinta. E pela primeira vez em minha vida controlada por planilhas e previsões de mercado, eu me permiti fazer exatamente isso. 6 meses antes, vidro e aço. Por décadas, esses foram os elementos que definiram minha existência. Meu escritório no 15º andar, da Viana Technologies, tinha as paredes sul e leste inteiramente de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de São Francisco que fazia visitantes perderem o fôlego. Quanto a mim, eu mal notava mais. Vistas impressionantes se tornam apenas paisagem quando você conquista o suficiente para possuí-las. Sr. Viana, o novo advogado da Bloom & Associates, chegou para a reunião. A voz de Margot, minha assistente executiva há 15 anos, soou pelo interfone. Consultei meu Patek Philippe. Ele está 7 minutos adiantado. Devo pedir que espere. Por um momento considerei dizer que sim, um pequeno jogo de poder que joguei tantas vezes antes. Fazer alguém esperar era uma forma sutil de estabelecer dominância, algo que eu havia aperfeiçoado através dos anos enquanto construía meu império de tecnologia avançada do zero. Não, mande-o entrar. Voltei minha atenção para as projeções financeiras do 3º trimestre em meu tablet, mal levantando os olhos quando a porta se abriu. Sr. Viana, é um prazer finalmente conhecê-lo. Rafael Lins, da Bloom & Associates. Algo na voz me fez olhar para cima. E naquele momento senti algo que não experimentava desde os primeiros dias de minha empresa. Surpresa. Rafael Lins não era o que eu esperava. Em um campo dominado por homens envelhecidos em ternos caros, Rafael parecia recém-saído da faculdade de Direito. Cabelo escuro, cuidadosamente desgrenhado de uma maneira que sabia ser propositalmente casual, pele morena com um tom dourado que sugeria herança latina e olhos verdes intensos que pareciam avaliar tudo ao seu redor com inteligência aguda. Seu terno azul marinho era bem cortado, mas não ostentação de grife, como a maioria dos advogados corporativos com quem lidei. Senhor Lins, indiquei a cadeira à minha frente. Você não é Jonathan Bloom. Um sorriso leve tocou seus lábios, revelando um único sinal de imperfeição encantadora, um leve espaço entre os dentes da frente. Jonathan teve uma emergência familiar. Ele pediu que eu assumisse o caso Tsinghua. Estive envolvido desde o começo, apenas nos bastidores. Mantive minha expressão neutra, mas internamente senti uma pontada de irritação. A Bloom & Associates era o melhor escritório de advocacia de propriedade intelectual da Costa Oeste, e eu estava pagando uma fortuna por Jonathan Bloom pessoalmente, não seu assistente júnior. Quão júnior você é exatamente? Perguntei, não me preocupando em suavizar a pergunta. Ao invés de se intimidar, Rafael endireitou os ombros. Tenho 24 anos, Sr. Viana. Me formei em Harvard há 2 anos. Fui o primeiro da minha turma e desde então trabalhei exclusivamente em casos de propriedade intelectual em tecnologia avançada. E para ser claro, não sou um associado júnior. Sou um associado pleno que Jonathan pessoalmente recrutou. Senti meus lábios se contraírem com o que poderia ter sido um sorriso, se eu permitisse. Havia fogo nele. Interessante.
Então você é um prodígio. Não, sou apenas alguém que trabalha mais duro que a maioria. Levantei uma sobrancelha, avaliando-o mais atentamente. A maioria das pessoas em minha presença tentava se vender, exagerar suas conquistas. Esse jovem estava minimizando as suas. Explique para mim, em termos simples, por que a Tsinghua Technologies não tem caso contra minha empresa. Recostei-me, observando sua reação. Sem hesitação, Rafael abriu sua pasta e começou a explicar com clareza surpreendente os detalhes técnicos de por que nosso sistema de inteligência artificial não infringia as patentes da concorrente chinesa. Ele não simplificou demais, não divagou e demonstrou um entendimento técnico da tecnologia que era incomum mesmo entre advogados de PI. Enquanto ele falava, me peguei estudando suas mãos. Fortes, com dedos longos, uma pequena cicatriz na base do polegar direito. Mãos que gesticulavam com precisão enquanto ele explicava conceitos complexos. Havia algo nele que parecia real, autêntico, uma qualidade rara em meu mundo. E é por isso que estou confiante que podemos não apenas ter o caso arquivado, mas potencialmente apresentar uma reconvenção por litigância de má-fé. Percebi que havia passado os últimos minutos menos concentrado em suas palavras e mais na forma como ele as dizia, um erro pouco característico meu. Suas credenciais de Harvard são impressionantes, Sr. Lins, mas você não cresceu com privilégios. Cresceu? A pergunta claramente o pegou desprevenido. Por um momento, a máscara profissional vacilou e vislumbrei algo vulnerável. Não cresci. Minha mãe limpava casas em Boston, bolsa de estudos integral para Harvard. Ele se recuperou rapidamente. Mas não vejo como isso é relevante para o caso Tsinghua. Não é. Levantei-me, sinalizando o fim da reunião. Mas explica sua fome. Você tem algo a provar. Ele se levantou também, sua altura quase igualando a minha, um feito raro. Com todo respeito, Sr. Viana, todos nós temos algo a provar. Alguns apenas esquecem o que era, depois que provam. Nossos olhos se encontraram, e por um instante senti uma corrente elétrica de reconhecimento. Aqui estava alguém que não se curvaria facilmente. Trabalharemos juntos nos próximos meses, então. Estendi minha mão. Prefiro Lucas. Sua mão encontrou a minha, firme e quente. Rafael. Quando ele saiu, fiquei olhando para a porta por mais tempo do que gostaria de admitir. Algo havia acabado de mudar em meu mundo, cuidadosamente ordenado. Eu simplesmente ainda não sabia o que. As semanas seguintes foram preenchidas com reuniões, conferências telefônicas e uma montanha de documentos legais enquanto preparávamos nossa defesa contra a Tsinghua. Rafael provou ser não apenas competente, mas excepcionalmente talentoso, encontrando ângulos e precedentes que mesmo advogados veteranos haviam perdido. Era tarde da noite quando nos encontramos em meu escritório pela 5ª vez naquele mês. A cidade brilhava além das janelas, um céu de estrelas artificiais que nunca se apagava. Você deveria ir para casa, Rafael. Olhei para o jovem advogado que estava inclinado sobre documentos espalhados pela minha mesa de conferência. São quase 11. Ele ergueu os olhos, piscando como se estivesse emergindo de águas profundas. Apenas mais 1 hora. Acho que encontrei algo nos registros de patente deles que contradiz diretamente suas alegações no caso Johnson, de 2019. Servi 2 dedos de uísque em copos de cristal e coloquei um na frente dele. 1 hora, depois você vai descansar. Não quero um advogado exausto defendendo minha empresa. Ele olhou para o uísque hesitante. Não bebo muito. É um Macallan de 25 anos. Não é para beber muito, é para apreciar. Um pequeno sorriso iluminou seu rosto cansado. Como alguém que cresceu bebendo o que estava em promoção no supermercado, agradeço a educação. Sentei-me ao seu lado, em vez de na outra extremidade da mesa, como de costume. Você nunca fala sobre sua vida antes de Harvard. Rafael deu um pequeno gole no uísque, seus olhos se fechando momentaneamente enquanto saboreava. Não há muito para contar,
Mãe solteira imigrante, bairro difícil em Boston, estudava enquanto outros garotos arrumavam problemas. A história clássica de superação americana. Nada é tão simples. Ele me olhou diretamente então, algo mudando em sua postura. Por que você se importa, Lucas? Sou apenas o advogado contratado para resolver seu problema. A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu me importava? Raramente me interessava pela vida pessoal de funcionários ou associados. Era uma regra não escrita que havia me servido bem ao longo dos anos. Distância profissional. Curiosidade. Você não é como os outros advogados. Em que sentido? Você não está tentando me impressionar constantemente. Não há uma falsa deferência em cada palavra. É refrescante. Rafael riu baixinho. Talvez eu esteja muito ocupado tentando salvar sua empresa para me preocupar em bajular seu ego. Em vez de me ofender, senti aquela estranha sensação novamente, algo entre admiração e outra emoção que não conseguia nomear. Minha mãe também era imigrante, encontrei-me dizendo. Portuguesa, morreu quando eu tinha 16. Câncer. Não sei por que compartilhei isso. Raramente falava sobre minha mãe, mesmo com os poucos que poderiam ser considerados amigos. Rafael ficou em silêncio por um momento. Sinto muito. Foi há muito tempo. Algumas perdas nunca ficam realmente no passado. Seus olhos, quando encontraram os meus, pareciam compreender algo que eu não havia dito. Um momento se estendeu entre nós, silencioso e carregado de algo que eu não conseguia definir. Então, como se tivesse tomado uma decisão, Rafael retornou aos documentos. 1 hora, ele disse, e então vamos ambos descansar. Concordei, voltando ao meu próprio trabalho, mas minha mente continuava voltando para o espaço entre a última coisa que ele disse e a primeira, um espaço cheio de possibilidades não pronunciadas. Nós vencemos, disse Rafael, seu rosto normalmente composto quebrando-se em um sorriso genuíno quando recebemos a notícia. O juiz havia arquivado o caso da Tsingua, aceitando nosso argumento de que não havia infração de patente. Estávamos no meu escritório quando a ligação chegou. 4 meses de trabalho árduo, noites longas e estratégias cuidadosas culminando neste momento. Você venceu, corrigi, permitindo que um raro sorriso aparecesse em meu próprio rosto. Seu argumento sobre o precedente Wang foi o que convenceu o juiz. Rafael balançou a cabeça. Equipe. Foi trabalho de equipe. Peguei-me estudando sua expressão. A forma como a alegria parecia iluminar seus olhos de dentro para fora, transformando suas feições já atraentes em algo quase dolorosamente belo. Precisamos comemorar, decidi subitamente. Jantar esta noite. Ele pareceu surpreso. Você não precisa fazer isso. É só trabalho. Um trabalho extremamente bem feito que salvou minha empresa de um processo de 2 bilhões de dólares. Aceite o jantar, Rafael. Algo passou por seus olhos. Hesitação. Não como o seu advogado? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de significados não ditos. Meu coração acelerou inexplicavelmente. Não, não como meu advogado. Naquela noite, em um pequeno restaurante italiano discreto onde eu conhecia o proprietário, sentamos em uma mesa isolada nos fundos. Pela primeira vez, não falamos de trabalho, patentes ou estratégias legais. Em vez disso, descobri que Rafael amava literatura russa, tinha uma paixão por jazz antigo e sonhava em um dia abrir um centro legal de apoio para imigrantes. Por que tecnologia? Ele perguntou enquanto degustávamos uma garrafa de Barolo. De todos os impérios que você poderia ter construído, por que escolheu este? A pergunta me fez pausar. A maioria das pessoas assumia que era pelo dinheiro ou pelo poder. Transformação, respondi finalmente. A tecnologia é o único campo onde você pode literalmente transformar o mundo em escala global. Mudar a forma como pessoas pensam, se conectam, vivem. E isso é importante para você? Mudança em grande escala? Considerei sua pergunta, percebendo que estava sendo mais honesto com ele do que havia sido com qualquer pessoa em anos. Quando você cresce sem nada,
sonha não apenas em ter algo, mas em ser algo. Fazer a diferença de maneiras que não podem ser ignoradas ou apagadas. Ele assentiu, seus olhos nunca deixando os meus. Entendo isso mais do que você imagina. Quando o jantar terminou e estávamos do lado de fora, a noite de São Francisco fresca ao nosso redor, hesitei antes de chamar meu motorista. Rafael parecia igualmente relutante em encerrar a noite. Obrigado pelo jantar, Lucas. Obrigado pela companhia. As palavras saíram mais suaves do que pretendia. Ele deu um passo à frente, então, diminuindo o espaço entre nós. Perto o suficiente para que eu sentisse seu calor, visse os detalhes do verde em seus olhos. Isso foi apenas uma comemoração profissional? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Minha respiração falhou. Eu, que comandava reuniões de diretoria sem um pingo de nervosismo, subitamente me sentia como um adolescente inseguro. O que você acha? Acho que você está com medo do que quer. Suas palavras me atingiram como um raio, expondo verdades que eu mal havia admitido para mim mesmo. A atração que vinha crescendo entre nós desde aquela primeira reunião. A forma como meus olhos o procuravam sempre que ele entrava em uma sala. Como eu inventava razões para reuniões tardias, para momentos sozinhos. Não tenho medo de nada, respondi automaticamente, o mantra de um homem que construiu um império. Rafael sorriu então, um sorriso que dizia que ele via através da mentira. Todo mundo tem medo de algo, Lucas, especialmente aqueles que negam. Então, antes que eu pudesse responder, ele se inclinou e pressionou seus lábios contra os meus. Um beijo tão leve quanto uma brisa, mas que enviou ondas de choque por todo o meu corpo. Quando ele se afastou, seus olhos procuraram os meus. Boa noite, Lucas. Me avise quando decidir parar de ter medo. E com isso, ele se virou e caminhou para longe, deixando-me paralisado na calçada, dedos tocando inconscientemente meus lábios, onde os dele haviam estado momentos antes. Naquela noite, deitado em minha cama king size no apartamento vazio que ocupava o andar inteiro de um dos edifícios mais exclusivos da cidade, encarei o teto por horas, pensando em Rafael, em seu beijo, em suas palavras. Em todo o meu império construído de vidro e aço, de repente não havia nada que eu quisesse mais do que a simplicidade daqueles lábios nos meus novamente. E isso era absolutamente aterrorizante. Se você está gostando desta história, não se esqueça de deixar seu comentário. O que você acha que Lucas fará a seguir? Ele seguirá seu coração ou continuará se escondendo atrás de suas muralhas? Uma semana. 7 dias completos se passaram desde aquele beijo na calçada fora do restaurante, e eu não havia entrado em contato com Rafael, nem ele comigo. Minhas reuniões continuavam, contratos eram assinados, decisões bilionárias tomadas com a mesma precisão clínica de sempre. Para qualquer observador externo, nada havia mudado em Lucas Viana. Mas internamente, era como se um terremoto tivesse reorganizado meu interior, deixando tudo em lugares diferentes e desconhecidos. Senhor, sua conferência com os investidores de Tóquio começa em 5 minutos, anunciou Margot, interrompendo meus pensamentos. Obrigado, Margot. Algum outro recado? Ela consultou seu tablet. O escritório Bloom & Associates ligou. Desejam saber se você gostaria de manter Jonathan Bloom como seu advogado principal, agora que o caso Tsinghua foi encerrado, ou Rafael Lins, completei. Sim, senhor. Meu coração bateu um pouco mais rápido ao ouvir seu nome. Ridículo. Eu dirigia uma empresa de tecnologia avançada, avaliada em bilhões, e estava reagindo como um colegial. Diga a eles que Rafael Lins continuará como nosso advogado principal. Após sua saída, fiquei olhando para a cidade abaixo. Tantas pessoas, cada uma com sua própria vida complexa, todos seguindo em frente, apesar de seus medos e dúvidas. E aqui estava eu, congelado por causa de um beijo. Parar de ter medo. As palavras dele ecoavam constantemente em minha mente. Medo? Lucas Viana não conhecia medo. Havia arriscado tudo, repetidamente, para construir seu império.
Havia enfrentado conselhos hostis, tentativas de aquisição, até mesmo uma vez uma ameaça de morte de um competidor particularmente desequilibrado. Mas isso era diferente. Não era apenas o fato de Rafael ser homem. Eu havia tido alguns relacionamentos discretos com homens antes, embora raramente permitisse que se tornassem algo mais que físico. Não era nem mesmo nossa diferença de idade, embora os 23 anos entre nós fosse algo que não poderia ser ignorado. Era o que ele representava: vulnerabilidade, conexão real, a possibilidade de algo que não poderia ser controlado por contratos, gerenciado por assistentes ou terminado com uma transferência bancária generosa. Meu telefone tocou, sinalizando que a conferência estava prestes a começar. Coloquei minha máscara de CEO novamente, empurrando Rafael para o fundo de minha mente, por enquanto. 2 dias depois, recebi um e-mail direto dele. Lucas, a Bloom & Associates me informou que você solicitou que eu continue como advogado principal da Viana Technologies. Agradeço a confiança profissional. No entanto, considerando nosso último encontro, creio que precisamos esclarecer algumas coisas antes de prosseguir. Café no Elmwood, amanhã, 8 horas. Rafael, formal, profissional. Como se nada tivesse acontecido entre nós. Parte de mim sentiu alívio. Talvez ele tivesse reconsiderado, percebido o erro, decidido manter nossa relação estritamente profissional. A outra parte, uma parte que eu mal reconhecia, sentiu uma pontada aguda de decepção. Respondi com igual formalidade. Estarei lá. O Elmwood era um café pequeno e discreto, bem diferente dos estabelecimentos luxuosos que eu normalmente frequentava. Um lugar onde celebridades locais e executivos de tecnologia podiam passar despercebidos, longe de olhares curiosos e smartphones sempre prontos para fotografar. Cheguei 10 minutos adiantado, uma rara inversão de minha tática usual de fazer os outros esperarem. O café estava tranquilo àquela hora, com apenas alguns clientes regulares espalhados pelas mesas de madeira rústica. Escolhi uma mesa nos fundos, de costas para a parede, um hábito formado por anos de negociações onde nunca queria ser pego desprevenido. Quando Rafael entrou, precisamente às 8h, não pude deixar de notar como ele parecia diferente em trajes casuais. Jeans escuro bem cortado, uma camisa azul clara com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes, e um casaco leve de couro marrom. Seu cabelo estava mais natural, menos controlado que o penteado que usava no escritório. Ele parecia mais jovem, mais livre, e eu me senti mais velho. "Bom dia", disse ele, sentando-se à minha frente. Seus olhos encontraram os meus sem hesitação. "Bom dia, já pedi um café para você. Preto com um toque de canela. É como você toma, certo?" Ele pareceu surpreso. "Você notou." "Noto mais do que as pessoas imaginam." Um pequeno sorriso tocou seus lábios. "Então você deve ter notado que estive esperando sua ligação." Direto ao ponto. Sem jogos, sem preâmbulos. Era uma das qualidades que mais me atraía nele. Eu hesitei. Um momento raro de incerteza. Não sabia o que dizer. Olá teria sido um bom começo. A garçonete trouxe nossas bebidas, proporcionando uma pausa bem-vinda na conversa. Quando ela saiu, Rafael se inclinou para a frente. "Lucas, vou ser direto. Não me arrependo daquele beijo, mas entendo completamente se você preferir manter nossa relação estritamente profissional. Apenas precisamos deixar isso claro para que eu possa... Não quero manter nossa relação estritamente profissional." Interrompi, surpreendendo a nós dois com minha franqueza repentina. "Mas também não sei o que quero que ela seja." Seus olhos se suavizaram. "É um começo honesto. Sou 23 anos mais velho que você, Rafael. Estou ciente disso. Sou seu cliente, sua carreira. Pode lidar com isso. Não seria o primeiro advogado a se envolver com um cliente. Há protocolos para isso. Sou notoriamente difícil de lidar, segundo informações." Isso o fez sorrir. "Também estou ciente disso. Na verdade, é parte do seu charme." Tomei um gole do meu café, ganhando tempo. "Por que eu?
Você poderia ter qualquer pessoa. A pergunta parecia revelar demais, expor uma insegurança que eu mal admitia para mim mesmo. Mas Rafael não zombou nem hesitou. Porque você é honesto mesmo quando tenta não ser. Porque por trás de toda essa fachada de CEO implacável, vejo alguém que se importa profundamente. Você construiu algo não apenas para si mesmo, mas porque acredita no poder da tecnologia para mudar vidas. Ele fez uma pausa. E porque quando você realmente sorri, não aquele sorriso educado para investidores, mas um sorriso genuíno, é como ver o sol nascer depois de uma longa noite. Algo se contraiu em meu peito, uma emoção quase dolorosa em sua intensidade. Não sou um homem fácil, Rafael. Não estou procurando fácil, estou procurando real. Nossas mãos estavam sobre a mesa, a poucos centímetros uma da outra. Lentamente, deliberadamente, estendi a minha até que nossos dedos se tocassem. Um gesto tão pequeno e ainda assim tão monumental para mim. Um passo de cada vez, sugeri, minha voz mais rouca do que pretendia. Seus dedos entrelaçaram-se com os meus. Um passo de cada vez, concordou. Nossa primeira saída oficial como... O que exatamente? Ainda não havíamos definido o que éramos. Namorados parecia uma palavra absurdamente juvenil para um homem da minha idade. Parceiros implicava algo mais estabelecido do que o que tínhamos. Independentemente do rótulo, nosso primeiro encontro premeditado foi no campo de golfe particular, ao qual eu pertencia. Um local onde poderíamos ter privacidade, longe de olhares curiosos e colunas de fofocas. Devo confessar, disse Rafael, enquanto caminhávamos pelo gramado perfeitamente mantido, que nunca joguei golfe antes. Um advogado que nunca jogou golfe? Pensei que fosse um requisito para a profissão. Ele riu, um som que estava começando a se tornar meu favorito no mundo. Bolsistas de Harvard não são exatamente convidados para os clubes de campo, e depois da faculdade estava ocupado demais tentando provar meu valor para aprender jogos de ricos. Não é um jogo de ricos, corrigi automaticamente, então parei, percebendo o quão absurda era a minha afirmação enquanto estávamos em um campo que custava mais de $1 milhão apenas para se tornar membro. Bem, talvez seja, mas também é um jogo de estratégia e paciência. Acho que você vai gostar. Posicionei-me atrás dele, ajustando sua postura, mostrando como segurar o taco. Era uma desculpa para estar perto, para sentir seu calor, inalar o cheiro leve de sua colônia misturado com algo que era unicamente dele. Assim? Perguntou ele, virando ligeiramente a cabeça para me olhar por cima do ombro. Estávamos tão próximos que podia sentir sua respiração. Quase, murmurei, mãos movendo-se para ajustar seus cotovelos. Relaxe os ombros. Ele acertou a bola surpreendentemente bem para um iniciante, enviando-a em um arco gracioso pelo céu da tarde. Nada mal para um novato, comentei. Rafael sorriu, uma expressão de pura satisfação em seu rosto. Tenho um bom professor. O resto da tarde passou em uma bolha agradável, isolados do mundo. Falamos sobre livros que amávamos, filmes que havíamos visto, lugares que sonhávamos visitar. Descobri que ele tinha uma memória quase fotográfica, um talento que explicava parte de seu sucesso acadêmico e profissional. Ele me contou sobre crescer em um apartamento apertado com sua mãe e avó, ambas imigrantes que mal falavam inglês. Elas sacrificaram tudo por mim, disse ele, enquanto nos sentávamos em bancos no 14º buraco, admirando a vista da Bahia ao longe. Cada centavo ia para meus livros, minhas atividades extracurriculares, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entrar em uma boa universidade. Elas devem ser incrivelmente orgulhosas de você agora. Uma sombra passou por seu rosto. Minha avó faleceu durante meu 2º ano em Harvard. Câncer, como sua mãe. Minha mãe voltou para o Brasil depois disso. Ela não gostou muito dos Estados Unidos de qualquer forma. Visitamos uma a outra quando podemos. Instintivamente, coloquei minha mão sobre a dele. Sinto muito.
É a vida. Nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Ele virou a mão entrelaçando nossos dedos. Às vezes é melhor. O sol começava a se pôr, lançando tons de ouro e rosa sobre a paisagem. Em qualquer outro momento, com qualquer outra pessoa, eu estaria verificando meu telefone, preocupado com e-mails perdidos ou oportunidades de negócios. Agora, eu não conseguia me importar menos com o mundo além deste campo, além deste homem. Vamos jantar na minha casa, sugeri repentinamente. Rafael ergueu uma sobrancelha. Sua casa? Pensei que você vivesse em um bunker secreto sob a cidade, conectado ao mundo apenas por fibra óptica e assistentes robóticos. Muito engraçado. Você vai descobrir que tenho um senso de humor, sabia? Estou ansioso para descobrir muitas coisas sobre você, Lucas Viana. O tom de sua voz enviou um arrepio pela minha espinha. É uma promessa? Um fato, respondeu ele, seus olhos nunca deixando os meus. Meu apartamento ocupava o andar inteiro do Millennium Tower, com vistas de tirar o fôlego de 3 lados. Decorado por um dos designers de interiores mais exclusivos do mundo, era um estudo em minimalismo luxuoso, tons de cinza, preto e branco, com ocasionais toques de azul profundo. Arte contemporânea adornava as paredes, cada peça valendo mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira. Uau! Disse Rafael, quando as portas do elevador privativo se abriram diretamente para o hall de entrada. É exatamente como imaginei, e completamente diferente ao mesmo tempo. Como assim? Ele caminhou até a parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da Bahia, a cidade brilhando como joias espalhadas abaixo. É impecável, perfeito, mas não parece habitado, parece um showroom. Ele se virou para mim. Onde está você nisso tudo, Lucas? A pergunta me pegou desprevenido. O que quer dizer? Não vejo nada pessoal. Nenhuma foto, nenhum objeto que conte uma história. Nada que não pudesse estar em um catálogo de design. Olhei ao redor, vendo meu próprio espaço através de seus olhos. Ele estava certo. O apartamento era impecável, luxuoso e completamente sem alma. Nunca pensei muito nisso, admiti. É apenas um lugar para dormir, na verdade. Rafael se aproximou, seus olhos procurando os meus. Uma casa deveria ser mais que isso. E o que seria sua casa ideal? Perguntei, genuinamente curioso. Ele sorriu, pensativo. Algo menor que isso, certamente. Com livros empilhados em lugares estranhos, porque as estantes estão cheias. Lembranças de lugares que visitei, fotos de pessoas que amo, uma colcha que minha avó fez antes de morrer. Coisas que contam a história de quem sou. Parece aconchegante. É isso que faz uma casa. Nos olhamos por um longo momento e percebi que havia algo infinitamente mais íntimo nesta conversa do que no beijo que havíamos compartilhado. Ele estava vendo partes de mim que eu mal reconhecia em mim mesmo. Vamos cozinhar, disse, mudando de assunto. Ou melhor, eu vou cozinhar e você pode assistir. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. O grande Lucas Viana cozinha? Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Rafael Lins. Na cozinha imaculada, com eletrodomésticos de última geração, muitos raramente usados, comecei a preparar um risoto de cogumelos selvagens, um dos poucos pratos que realmente dominava. Rafael sentou-se no balcão, observando-me com interesse genuíno enquanto eu cortava cebolas e alho com precisão. Onde aprendeu a cozinhar? Perguntou ele. Minha mãe. Era uma das poucas coisas que fazíamos juntos quando eu era adolescente. O pensamento trouxe uma onda inesperada de nostalgia. Ela trabalhava como governanta para famílias ricas. Longas horas, 6 dias por semana. Mas aos domingos, ela cozinhava. Pratos portugueses elaborados que levavam horas. Dizia que era como transformar ingredientes simples em algo extraordinário com apenas paciência e atenção. Rafael estava me olhando com uma expressão que não conseguia interpretar. O quê? Perguntei. É a primeira vez que você fala sobre sua mãe sem parecer que está lendo uma biografia de outra pessoa. Você parecia presente na memória.
Desviei o olhar, subitamente desconfortável com quão facilmente ele parecia me ler. Vinho? Ofereci, mudando de assunto. Há um Pinot Noir que combinaria perfeitamente com isto. Durante o jantar, sentados à mesa de jantar de madeira escura que oferecia vista para a ponte Golden Gate iluminada, conversamos sobre tudo e nada. Rafael me contou sobre seu primeiro caso como estagiário, quando acidentalmente enviou um e-mail confidencial para o cliente errado e passou 48 horas em pânico até que a situação foi resolvida. Jonathan Bloom me chamou em seu escritório. Pensei que seria demitido na hora. Em vez disso, ele disse: "Parabéns, você cometeu seu primeiro erro épico. Agora, nunca mais cometerá o mesmo." "Homem sábio", comentei. O mais engraçado é que ele estava certo. Verifiquei cada e-mail 3 vezes depois disso. A facilidade de nossa conversa me surpreendeu. Com a maioria das pessoas, especialmente aquelas com quem me envolvia romanticamente, sempre havia uma sensação de performance, como se ambos estivéssemos seguindo um roteiro não escrito. Com Rafael, era diferente, real. Depois do jantar, movemo-nos para o sofá com taças de conhaque. A cidade brilhava além das janelas, mas toda a minha atenção estava no homem ao meu lado. "Isso é estranho para você?" perguntei finalmente. "A diferença de idade?" Rafael considerou a pergunta, levando-a a sério como fazia com tudo. "Às vezes, não pela idade em si, mas pelas experiências diferentes que tivemos. As referências culturais que não compartilhamos, as perspectivas que vêm de crescer em épocas diferentes. E isso o incomoda?" "Não, na verdade acho fascinante", ele sorriu. "Além disso, sempre fui uma alma velha, como minha avó costumava dizer. E você, em muitos aspectos, tem a curiosidade e energia de alguém muito mais jovem. Está me chamando de imaturo? Estou chamando você de complexo." Coloquei minha taça na mesa de centro e me virei para encará-lo completamente. "E isso não é apenas uma aventura para você, o jovem advogado e o bilionário mais velho?" Seus olhos se estreitaram. "É isso que você pensa de mim?" "Não, mas preciso perguntar." Rafael colocou sua própria taça na mesa e se moveu para mais perto. "Lucas, nunca fui atraído por seu dinheiro ou poder. Se qualquer coisa, essas são barreiras para mim, não atrações. Sou atraído pelo homem que vejo ocasionalmente escapar por trás de todas essas paredes que você construiu. O homem que fala sobre sua mãe cozinhando aos domingos. O homem que nota como eu tomo meu café. O homem que trabalha incansavelmente não apenas pelo lucro, mas porque realmente acredita que a tecnologia pode transformar vidas. Sua mão encontrou meu rosto, um toque gentil que enviou ondas de calor através de mim. Mas principalmente, sou atraído pelo homem que tem medo disso, de nós, e ainda está aqui, mesmo assim. Isso exige uma coragem que admiriu profundamente. Não pude responder com palavras. Em vez disso, inclinei-me para a frente e o beijei. Diferente de nosso primeiro beijo, este não foi hesitante ou breve. Foi profundo, exploratório, meus dedos encontrando seu caminho para seu cabelo, puxando-o para mais perto. Seu corpo pressionou contra o meu, forte e quente, suas mãos deslizando por minhas costas, segurando-me como se temesse que eu pudesse desaparecer. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Seus olhos, normalmente claros e focados, estavam escuros com desejo. "Lucas", ele sussurrou, meu nome em seus lábios soando como uma prece. "Fique esta noite", respondi, surpreso com a vulnerabilidade em minha própria voz. Sua testa pressionou contra a minha, nossos narizes se tocando levemente. "Tem certeza?" "Absoluta." Ele sorriu, aquele sorriso luminoso que havia começado a mudar meu mundo desde o primeiro dia. "Um passo de cada vez, lembra? Este é um passo que quero dar." Levantei-me e estendi minha mão. Depois de um momento, ele a pegou, permitindo que o guiasse pelo corredor até meu quarto.
O que aconteceu a seguir foi mais do que apenas físico. Foi uma revelação. Cada toque, cada beijo, cada suspiro parecia desnudar não apenas nossos corpos, mas também camadas de proteção que eu havia construído ao longo de décadas. As mãos de Rafael exploraram meu corpo com reverência, descobrindo lugares de prazer que eu mal sabia que existiam. E eu, por minha vez, memorizei cada centímetro dele, maravilhado com a perfeição de sua juventude e a profundidade de sua paixão. Quando finalmente nos tornamos um, meus olhos encontraram os dele e vi algo que nunca havia visto antes. Alguém que realmente me via. Não o CEO, não o bilionário, não o símbolo, apenas Lucas, o homem por trás de tudo isso. E pela primeira vez em muito tempo, esse homem não tinha medo. O sonho foi destruído pelo toque estridente do meu telefone. Abri os olhos momentaneamente desorientado pela visão de Rafael dormindo ao meu lado, seu braço jogado casualmente sobre meu peito, seu rosto relaxado e pacífico no sono. A realidade voltou rapidamente quando reconheci o toque. A melodia específica, reservada para emergências da empresa. Cuidadosamente, deslizei para fora da cama sem acordá-lo e peguei o telefone da mesa de cabeceira. Viana, respondi, mantendo a voz baixa. Sr. Viana, é Shen, do Departamento de Segurança. Temos uma situação. Houve uma violação massiva de dados. Alguém conseguiu acesso ao servidor-mãe. Meu sangue gelou. O servidor-mãe continha tudo: propriedade intelectual, dados de usuários, algoritmos proprietários, informações financeiras. Quanto foi comprometido? Ainda estamos avaliando, senhor, mas é extenso e... Houve uma hesitação na voz de Chen. Parece que foi um trabalho interno. Um funcionário? Ou alguém com acesso de alto nível a nossos sistemas? Minha mente correu, processando implicações. Isso poderia custar bilhões à empresa, anos de trabalho, a confiança de milhões de usuários. Estou indo para aí. Reúna a equipe de crise no meu escritório em 1 hora. Desliguei e me virei para encontrar Rafael sentado na cama, olhando para mim. Problema? Perguntou ele, a voz ainda rouca de sono. Violação de dados na empresa. Massiva. Preciso ir. Comecei a me vestir apressadamente. Ele assentiu, entendendo imediatamente a gravidade. Posso ajudar de alguma forma? Hesitei. Uma súbita onda de paranoia me atingindo. Um trabalho interno. Alguém com acesso de alto nível. A coincidência do timing, logo após eu e Rafael nos tornarmos íntimos, era perturbadora. Lucas, ele notou minha hesitação. Não, é melhor eu lidar com isso sozinho. Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Ele franziu a testa, claramente percebendo a mudança em meu tom. Tudo bem, entendo. Terminei de me vestir em silêncio tenso. Quando estava pronto para sair, parei na porta do quarto. É melhor você ir para casa. Meu motorista pode levá-lo. Rafael se levantou, envolvendo o lençol ao redor da cintura. O que está acontecendo, Lucas? Há mais nessa ligação do que você está me dizendo. Apenas negócios. Não, não é só isso. Algo mudou nos últimos 2 minutos. Ele se aproximou, seus olhos procurando os meus. É sobre nós? Não há nós quando se trata dos meus negócios, Rafael. Essa parte da minha vida é separada. Sua expressão endureceu ligeiramente. Entendo. Bem, espero que resolva o problema da empresa. Me avise quando decidir que posso ser parte da sua vida inteira, não apenas dos compartimentos convenientes. A justeza de suas palavras me atingiu, mas a emergência na empresa e a semente de dúvida plantada pela ligação prevaleceram. Falarei com você depois. Foi tudo que consegui dizer antes de sair. No carro, a caminho da Viana Technologies, não conseguia parar de pensar. E se Rafael estivesse usando o nosso relacionamento para obter informações? E se tudo, o interesse, a conexão, até mesmo a paixão, fosse parte de um plano elaborado? A ideia era dolorosa demais para contemplar, mas uma vez plantada, não conseguia expulsá-la completamente. Anos de desconfiança, de ver pessoas se aproximarem por meu dinheiro e poder,
haviam me condicionado a sempre procurar motivos ocultos. Quando cheguei ao escritório, a equipe de crise já estava reunida. Chefes de segurança de TI, departamento jurídico, relações públicas e meu CFO. Os rostos ao redor da mesa mostravam vários graus de pânico contido. "O que sabemos?" perguntei, dispensando qualquer cumprimento. Chen, meu chefe de segurança cibernética, adiantou-se. "A violação começou aproximadamente às 3h12 da manhã. Quem quer que tenha feito isso sabia exatamente o que estava procurando e como encontrá-lo. Usaram credenciais de alto nível, não hackeadas, mas autênticas." "Quais credenciais?" Chen hesitou, então disse: "As suas, senhor." A sala ficou em silêncio absoluto. Minha mente girava. Impossível. Meu aparelho não saiu do meu alcance. "Não necessariamente seu dispositivo atual", explicou Chen. "A assinatura digital corresponde a uma sessão iniciada de um dispositivo registrado em seu nome há aproximadamente 3 meses. Um laptop secundário, de acordo com nossos registros." Franzi a testa. "Meu laptop pessoal, ele está em casa, no apartamento." E então a realização me atingiu. Meu laptop havia ficado em meu apartamento a noite toda, com Rafael. Minha expressão deve ter revelado meus pensamentos, porque Chen perguntou: "Senhor, sabe quem poderia ter tido acesso?" "Potencialmente", respondi, minha voz controlada, apesar da tempestade interna. "Continue monitorando e bloqueando o acesso. Quero todas as minhas credenciais revogadas e reemitidas imediatamente. E prepare-se para uma análise forense completa de tudo que foi acessado." Enquanto a reunião continuava, meu telefone vibrou com uma mensagem. "Rafael, cheguei em casa em segurança. Espero que a situação na empresa se resolva rapidamente. Estou aqui se precisar conversar. R." Olhei para a mensagem, meu coração em guerra com meu cérebro. Parte de mim queria acreditar em sua inocência, na autenticidade do que havíamos compartilhado. Outra parte, a parte forjada por anos de desconfiança e traição, sussurrava que tudo havia sido uma elaborada encenação. "Senhor?" A voz de meu CFO me trouxe de volta ao presente. "Como devemos proceder com os investidores? Precisamos divulgar a violação?" Forcei-me a focar na crise imediata. Rafael, culpado ou inocente, teria que esperar. Não divulgamos nada ainda, não até sabermos exatamente o que foi comprometido e por quem. Mas enquanto a reunião continuava, não conseguia parar de pensar nele, nos momentos que havíamos compartilhado, no calor de seus olhos quando olhava para mim, na forma como seu corpo se encaixava perfeitamente ao meu. Poderia tudo aquilo ter sido uma mentira? Mais importante, estava eu disposto a acreditar que sim, simplesmente porque era mais fácil do que confiar, do que ser vulnerável, do que arriscar meu coração? A resposta a esta pergunta determinaria não apenas o futuro de meu relacionamento com Rafael, mas também o tipo de homem que eu escolheria ser daqui para frente. Quem você acha que está por trás do ataque cibernético à empresa de Lucas? Rafael está envolvido ou é apenas uma coincidência? O amor deles sobreviverá a esta crise de confiança? Não deixe de comentar suas teorias e aguardar a parte final desta história emocionante. 3 dias, 72 horas sem dormir, sustentado apenas por café e determinação. Minha equipe havia transformado uma sala de conferências em um centro de comando de crise, com analistas de segurança cibernética trabalhando em turnos contínuos para rastrear a invasão, avaliar os danos e fortalecer nossas defesas. "Boa notícia, Sr. Viana", anunciou Chen, entrando na sala com uma expressão ligeiramente mais relaxada que nas últimas 72 horas. Conseguimos conter a violação antes que os dados mais sensíveis fossem comprometidos. Principalmente, protegemos as informações dos usuários e nossos algoritmos principais. Uma onda de alívio percorreu a sala. "E quanto ao rastreamento, sabemos quem fez isso?" "Temos um nome", confirmou Chen, seu olhar encontrando o meu com hesitação. "Victor Mendes, ex-funcionário, demitido do Departamento de Desenvolvimento há 6 meses por comportamento errático." "Victor Mendes",
repeti, o nome despertando um vago reconhecimento. Por que ele faria isso? Vingança, aparentemente, e dinheiro. Encontramos comunicações entre ele e a Tsinghua Technologies. Parece que eles estavam dispostos a pagar generosamente por nossos segredos comerciais. Tsinghua, a empresa chinesa contra a qual Rafael e eu havíamos lutado no tribunal. Uma peça importante do quebra-cabeça se encaixou em minha mente. E como ele obteve acesso ao meu laptop? As minhas credenciais? Chen parecia desconfortável. Ele não obteve, senhor. Investigamos a fundo. Seu laptop não foi comprometido. O que aconteceu foi mais astuto. Eles fabricaram o rastro digital para fazer parecer que a violação veio do seu dispositivo. Uma tática de desinformação. Para me distrair, murmurei, as implicações se desdobrando em minha mente. Para me fazer desconfiar das pessoas próximas a mim. Ou de uma pessoa em particular. A culpa começou a corroer minhas entranhas, enquanto eu dispensava a equipe para um merecido descanso. As dúvidas que eu havia nutrido sobre Rafael haviam sido exatamente o que os invasores esperavam. Uma manipulação calculada, sabendo que um homem com meu histórico de desconfiança seria facilmente levado a suspeitar de alguém novo em sua vida. Havia sido tão previsível. Em meu escritório, encarei a cidade através das paredes de vidro, a luz do amanhecer lançando tons rosados sobre os arranha-céus. Rafael não havia tentado me contatar além daquela única mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum texto indignado exigindo explicações. Apenas silêncio. Peguei meu telefone várias vezes, começando a compor mensagens que acabava deletando. O que poderia dizer? Como explicar que havia suspeitado dele, duvidado do que compartilhamos por causa de uma série de coincidências e meus próprios demônios internos? Finalmente digitei. Precisamos conversar, por favor. Enviei antes que pudesse mudar de ideia. Sua resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse esperando seu escritório ou o meu. A formalidade me fez estremecer. Não havia calor. Nenhuma dica do homem que havia me segurado com tanta paixão noites atrás. Nenhum nem outro. Meu apartamento. 19 horas. Estarei lá. Quando Rafael saiu do elevador naquela noite, notei imediatamente as mudanças. Seu rosto parecia mais magro, com sombras sob os olhos que não estavam lá antes. Ele estava vestido formalmente, como para uma reunião de negócios. Terno azul marinho, gravata perfeitamente ajustada, cabelo meticulosamente penteado. Uma armadura. Rafael, comecei, minha voz rouca de exaustão e emoção contida. Lucas. Seu tom era educado, distante. Você queria me ver? Sim, por favor, entre. Ele avançou apenas o suficiente para permitir que as portas do elevador se fechassem atrás dele. Estou aqui. O que houve? Primeiro devo te dizer que a emergência na empresa foi uma violação de segurança. Alguém tentou roubar nossos dados. Eu sei, disse ele, me surpreendendo. Jonathan Bloom me informou que a Tsinghua Technologies está potencialmente envolvida. Eles queriam saber se seria necessário iniciar um novo processo. E o que você disse? Que precisava consultar com você primeiro. Seus olhos encontraram os meus, buscando algo. Mas não acho que seja isso que você quer discutir. Respirei fundo, sabendo que o que diria a seguir poderia determinar tudo entre nós. Quando recebi a ligação sobre a violação, disseram-me que parecia ser um trabalho interno. Alguém usando minhas próprias credenciais. Minhas credenciais, Rafael, de um laptop que estava no meu apartamento naquela noite. Seu rosto empalideceu ligeiramente, então se endureceu enquanto a compreensão o atingia. Você achou que fui eu. Não era uma pergunta. Por um momento, sim, admiti, a vergonha queimando em meu peito. O timing. Foi calculado, obviamente. Ele interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Quem quer que tenha planejado isso sabia quando atacar para causar o máximo de dano. Não apenas à sua empresa, mas ao que quer que tivéssemos. O uso do passado não me escapou. Eles sabiam quem eu sou, continuei, desesperado para que ele entendesse.
Sabiam que suspeitaria de qualquer pessoa que se aproximasse demais. É como vivi toda a minha vida adulta, Rafael. Pessoas se aproximam de mim pelo que posso oferecer. Dinheiro, poder, conexões, não pelo que sou. E é isso que você pensa de mim? Que sou como todas essas outras pessoas? Não, não agora. Nem mesmo realmente naquele momento. Dei um passo em sua direção, mas ele não se moveu. Estou tentando explicar por que reagi como reagi. Não para justificar, mas para que você entenda. Confiar nunca foi natural para mim. Confiar é uma escolha, Lucas. Uma que você tem que fazer conscientemente todos os dias. Eu sei disso agora. E por que deveria ser diferente no futuro? Seus olhos brilhavam com emoção contida. O que acontecerá na próxima vez que algo suspeito coincidir com nossa proximidade? Ou quando alguém sugerir que estou com você apenas por seu dinheiro ou influência? Voltaremos a este mesmo lugar? Não, porque agora eu sei. Sabe o quê? Engoli em seco, sabendo que estava prestes a dizer palavras que não havia dito a ninguém em décadas. Que te amo. Sua expressão vacilou, surpresa momentaneamente rompendo sua fachada cuidadosamente construída. Te amo, repeti, minha voz mais firme. E estou aterrorizado por isso. Não apenas pelo que significa ser vulnerável com alguém depois de tanto tempo isolado, mas porque você merece alguém melhor que eu. Alguém que não carregue décadas de bagagem. Alguém que saiba como amar sem medo. Lucas. Não, por favor, deixe-me terminar. Dei outro passo em sua direção. Nos últimos dias, enfrentando a possibilidade de te perder antes mesmo de realmente te ter, percebi algo. Todas essas paredes que construí, todas as defesas, elas não me protegeram. Apenas me aprisionaram. Me impediram de viver verdadeiramente. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. Não posso prometer que nunca terei dúvidas ou medos. Seria uma mentira. Mas posso prometer que lutarei contra eles todos os dias. Que escolherei confiar em você, em nós, mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com tudo que havia sido dito e o que ainda restava nas sombras. Você disse que estou com medo do que quero. Continuei quando ele não respondeu. Você estava certo. Mas agora estou mais assustado com a perspectiva de perder o que quero por causa desse medo, de perder você. Finalmente, Rafael deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Não vai ser fácil, sabe? Não sou perfeito também. Tenho meus próprios medos, minhas próprias inseguranças. Quais são? Perguntei, subitamente percebendo como sabia pouco sobre seus temores. Um sorriso triste tocou seus lábios. Que nunca serei suficiente, que apesar de tudo que conquistei, ainda serei visto como o garoto pobre de Boston, tentando pertencer a um mundo que nunca realmente será meu. Que um dia você perceberá que pode ter qualquer pessoa e escolherá alguém mais adequado. A vulnerabilidade em sua confissão me tocou profundamente. Não existe ninguém mais adequado para mim do que você. Você não pode saber isso. Sei. Arrisquei mais um passo, agora perto o suficiente para sentir seu calor. Porque ninguém mais me vê como você vê. Ninguém mais me desafia como você desafia. Ninguém mais faz com que eu queira ser melhor, não apenas como CEO ou bilionário, mas como ser humano. Suas defesas pareciam estar baixando. Sua postura relaxando quase imperceptivelmente. E quanto ao nosso arranjo profissional, já falei com Jonathan Bloom, outro advogado da firma, assumirá os assuntos da Viana Technologies. Sorri levemente. Aparentemente, ele suspeitava que algo assim aconteceria desde nossa primeira reunião. Ele é observador, Rafael comentou, um leve rubor colorindo suas bochechas. Não tão observador quanto você. Arrisquei erguer minha mão para tocar seu rosto, aliviado quando ele não se afastou. Rafael, não sei o que o futuro reserva para nós. Não sei se conseguiremos superar todas as diferenças e obstáculos, mas sei que quero tentar, realmente tentar. Seus olhos, aqueles extraordinários olhos verdes que haviam me cativado desde o primeiro momento, se suavizaram. Ainda estou magoado.
Eu sei, e mereço isso. Vai levar tempo. Temos tempo. Meus dedos traçaram a linha de sua mandíbula. Se você quiser. Momentos se passaram, tensos com possibilidades. Então, lentamente, ele se inclinou para a frente até que nossas testas se tocassem. Um passo de cada vez, ele sussurrou, suas palavras um eco de nossa promessa anterior. Um passo de cada vez, concordei, sentindo algo desatar em meu peito. Não uma ruptura, mas um desabrochar. Quando seus lábios encontraram os meus, foi diferente de nossos beijos anteriores. Havia hesitação, sim, mas também algo novo, algo como esperança. 6 meses depois. Não acredito que você me convenceu a fazer isso, murmurei, segurando a mão de Rafael enquanto subíamos os degraus do pequeno prédio de apartamentos em Mission District. Ele sorriu, apertando minha mão reasseguradoramente. Você vai sobreviver e ela vai te adorar. Ela vai me odiar. Sou o homem rico e velho que roubou seu filho. Rafael riu, o som ecoando na escadaria estreita. Primeiro, 47 anos não é velho. Segundo, ela especificamente pediu para te conhecer quando contei sobre nós. E terceiro, ela já me criou para ter mente própria. Sabe que ninguém me rouba. Paramos diante de uma porta pintada de vermelho vivo, com um tapete de boas-vindas colorido na frente. O cheiro de algo delicioso escapava pelas frestas, algo com alho, cebola e especiarias que não consegui identificar. A porta se abriu antes mesmo que Rafael pudesse bater, revelando uma mulher pequena e enérgica, com o mesmo tom de pele dourado e olhos intensos de seu filho. Mãe, disse Rafael, soltando minha mão para abraçá-la. Eles trocaram algumas frases rápidas em português que não consegui acompanhar. Então ela se virou para mim. Lucas Viana. Ela me analisou de cima a baixo sem preâmbulos. Meu filho fala muito sobre você. Espero que coisas boas, Sra. Lins. Helena, por favor. Seus olhos se suavizaram ligeiramente. E sim, coisas boas, surpreendentes considerando como ele costuma julgar os ricos. Mãe, Rafael protestou, mas ela apenas riu. Venham, venham. A comida vai esfriar. O apartamento era exatamente como Rafael havia descrito sua casa ideal. Modesto em tamanho, mas transbordando de calor e personalidade. Livros empilhados em todas as superfícies disponíveis. Fotografias emolduradas cobrindo as paredes. Uma colcha colorida dobrada sobre o sofá. Um lugar que contava uma história. Durante o jantar, feijoada feita do zero, aprendi, Helena me interrogou sobre minhas intenções com seu filho, meu trabalho, minha família, minha visão política e praticamente qualquer outro tópico que lhe ocorreu. A cada resposta, ela assentia levemente, como se estivesse pontuando mentalmente meu desempenho. Você não tem filhos? Perguntou ela entre garfadas de sua sobremesa, um pudim de caramelo cuja receita, ela afirmou firmemente, levaria para o túmulo. Não, respondi, sentindo Rafael tensionar ligeiramente ao meu lado. Era um tópico que ainda não havíamos discutido em profundidade. Sempre estive muito focado em construir minha empresa. E agora? Seus olhos perspicazes me avaliaram. Ainda só pensa em trabalho? Olhei para Rafael, então de volta para ela. Não. Descobri recentemente que há mais na vida do que balanços patrimoniais e avaliações de mercado. Ela assentiu, aparentemente satisfeita. Você tem olhos honestos, Lucas Viana. Tristes, mas honestos. Isso é bom. Depois do jantar, enquanto ajudava Rafael a lavar a louça na pequena cozinha, apesar de seus protestos de que eu era convidado, percebi que estava mais relaxado do que esperava. Havia algo neste apartamento, nesta família, que parecia certo. Ela gostou de você, murmurou Rafael, batendo levemente seu quadril contra o meu enquanto secava um prato. Como você sabe? Ela te ofereceu pudim e perguntou 3 vezes se estava bom. Ele sorriu. É o teste definitivo de aprovação de Helena Lins.
Mais tarde, caminhando de volta para o carro sob o céu estrelado de São Francisco, nossos dedos entrelaçados, senti uma sensação de contentamento que ainda era relativamente nova para mim. Podemos fazer isso de novo, comentei. Jantar com sua mãe foi agradável. Rafael parou, virando-se para me olhar com uma expressão que não consegui interpretar totalmente. Sério, não apenas tolerável ou não tão ruim quanto eu esperava? Realmente agradável, confirmei sorrindo. Ela me lembra você, ou talvez você a lembre. A mesma percepção aguda, a mesma recusa em se impressionar facilmente com riqueza ou status. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Você está evoluindo, Lucas Viana. Estou tentando, respondi honestamente. 1 ano depois. Havia feito mudanças significativas em minha vida no ano desde nossa reconciliação. Promovi meu COO à posição de CEO, assumindo eu mesmo a função de presidente do conselho, ainda envolvido nas decisões estratégicas, mas não mais gerenciando as operações do dia a dia. A mudança me deu algo que nunca tive antes: tempo. Tempo para realmente viver. Rafael também havia feito mudanças. Deixou a Bloom & Associates para abrir seu próprio escritório de advocacia, especializado em direito imigratório e direitos humanos. Era um empreendimento menor, menos lucrativo, mas infinitamente mais gratificante para ele. Vê-lo fazer o trabalho que realmente amava, ajudando pessoas que realmente precisavam, trazia uma nova luz aos seus olhos. Naquela noite, sentados juntos na nova casa que havíamos comprado, um compromisso entre meu desejo por vistas e o dele por caráter, Rafael estava incomumente quieto. "Tudo bem?" perguntei, passando os dedos por seu cabelo enquanto ele descansava a cabeça em meu colo. Ele murmurou, então se ajeitou para me olhar. "Estive pensando. Sempre perigoso", provoquei. Ele sorriu, mas havia algo sério em seus olhos. "Lembra quando você me perguntou sobre filhos? Na casa da minha mãe?" Meu coração acelerou ligeiramente. "Lembro. Você disse que nunca teve filhos porque estava focado na empresa." "Sim. E agora?" Sua voz era suave, mas seus olhos eram intensos. "Ainda pensa assim?" Considerei a pergunta cuidadosamente, sabendo sua importância. Se você me perguntasse 2 anos atrás, teria dito que o tempo para isso havia passado para mim, que era tarde demais, que não saberia como ser um bom pai. "E agora?" Ele repetiu, seu olhar nunca deixando o meu. "Agora?" Sorri, tocando seu rosto. "Agora acho que seria o maior desafio e a maior aventura que poderíamos embarcar juntos. E estou descobrindo que gosto de desafios que valem a pena." O sorriso que iluminou seu rosto foi como o nascer do sol. "Então, você consideraria?" "Sim", respondi simplesmente. "Se for com você, sim." Ele sentou-se, tomando minhas mãos nas suas. "Conversei com uma agência de adoção semana passada. Há muitas crianças precisando de lares, especialmente mais velhas ou com necessidades especiais. Crianças que muitos casais não consideram, mas que merecem tanto amor quanto qualquer outra." A intensidade em seu rosto, a paixão em sua voz, era tão tipicamente Rafael, sempre pensando nos que eram deixados para trás. Era uma das inúmeras razões pelas quais o amava. "Uma família", disse baixinho, testando as palavras. "Nossa família. Se for muito ou muito cedo?" "Não é", interrompi, subitamente certo. "Na verdade, acho que é exatamente o momento certo." Naquela noite, deitados juntos em nossa cama, fizemos planos. Falamos sobre quartos de crianças e escolas, sobre férias de verão e tradições de feriados, sobre como combinaríamos nossas diferentes heranças culturais e valores, sobre os desafios que enfrentaríamos como 2 homens criando uma criança na América, mesmo em 2025. E enquanto Rafael eventualmente adormeceu em meus braços, fiquei acordado um pouco mais, maravilhado com a jornada que havia me trazido até aqui. Do menino solitário que perdera a mãe cedo demais,
ao homem que construíra paredes ao redor de si mesmo, ao homem que agora estava, finalmente, verdadeiramente vivendo. 2 anos depois. Pai, olha, consegui! Miguel, nosso filho de 10 anos, gritou enquanto sua prancha deslizava sobre a pequena onda na praia de Malibu. Estou vendo, campeão! Gritei de volta, observando com orgulho, enquanto ele mantinha o equilíbrio por vários segundos, antes de cair na água com um respingo e uma risada. Rafael, sentado ao meu lado sob o guarda-sol, sorriu. Ele pegou seu espírito competitivo e sua persistência, acrescentei, vendo como Miguel imediatamente subia de volta na prancha para tentar novamente. Havíamos adotado Miguel 8 meses atrás. Um menino brasileiro que havia perdido os pais em um acidente de carro e passado 2 anos no sistema de adoção. Quando conhecemos seus grandes olhos escuros e seu sorriso hesitante, soubemos imediatamente que ele era nosso filho. Os primeiros meses haviam sido desafiadores. Miguel falava principalmente português, tinha pesadelos frequentes e testava constantemente os limites, como se esperasse que desistíssemos dele a qualquer momento. Mas com paciência, terapia e amor incondicional, lentamente ele começou a confiar que éramos reais, que éramos sua família permanente. Ele está sorrindo mais, observou Rafael, sua voz suave com emoção. Assim como você, respondi pegando sua mão na minha. Rafael apertou meus dedos. Assim como todos nós, Miguel correu até nós, encharcado e radiante. Vocês viram? Eu surfei. Vimos sim, meu herói, disse Rafael em português, abrindo os braços para um abraço molhado que ele aceitou sem hesitação. Foi incrível. Posso ir de novo? Mais meia hora. Então almoço, respondi, recebendo minha própria porção de abraço molhado. Enquanto observávamos nosso filho correr de volta para o mar, senti uma plenitude que nunca havia imaginado possível. Você já se arrependeu? Perguntou Rafael de repente, seus olhos ainda fixos em Miguel. De quê? De nós, de todas as mudanças, da vida agitada de CEO para isso. Ele gesticulou para a cena doméstica ao nosso redor. As toalhas de praia, os brinquedos espalhados, a cesta de piquenique. Olhei para ele, este homem que havia derrubado cada parede que construí, que havia me mostrado um tipo de império completamente diferente do que eu conhecia. Nem por um segundo, respondi com absoluta certeza. Troquei um império de vidro e aço por algo infinitamente mais valioso. O quê? Sorri, observando Miguel acenar para nós da água, seu rosto brilhando de alegria. Um império do coração, e é o único que realmente vale a pena construir. Rafael se inclinou para beijar meu ombro, um gesto simples de intimidade que ainda enviava arrepios pela minha espinha após todos estes anos. Te amo, Lucas Viana. Te amo, Rafael Lins Viana. E enquanto o sol da Califórnia brilhava sobre nós três, uma família forjada não por sangue, mas por escolha, percebi que, de todos os sucessos que já havia alcançado, este era, sem dúvida, o maior. O único que realmente importava. Fim. Se você gostou desta história, deixe seu comentário. O que você achou do desenvolvimento dos personagens? Qual foi sua parte favorita da jornada de Lucas e Rafael?